5, 4, 3, 2, 1. Olá a todos! Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina da integração pelo Miguel, que sou eu, e pelo Vítor. Olá, sou o Victor. No período anterior a 1917, a Rússia vivia numa monarquia absolutista, governada por um czar. Mas tudo isso iria a ter um fim através de um revolucionário russo. Após a participação do Império Russo na Primeira Grande Guerra e as derrotas do Oriente face ao Império Japonês, a monarquia russa saiu bastante fragilizada e o descontentamento do povo era crescente. Antes da Primeira Grande Guerra, o Império Russo tinha a maior população da Europa e, simultaneamente, confrontava-se com o maior problema social do continente, a extrema pobreza da população. Isto permitiu que as ideologias liberais e socialistas se instalassem no país, originando uma consciência de revolta contra a nobreza. A população do Império Russo era constituída por povos de diversas etnias, línguas e tradições culturais, sendo que 80% residia nos meios rurais e 90% era analfabeta. Com o advento da industrialização, surgiu uma classe operária com melhores condições de vida. Nicolau II, czar russo, procurou facilitar a entrada de capitais estrangeiros para promover a industrialização do país, sobretudo nos principais centros urbanos onde residia a maior parte da população, nomeadamente Moscovo, Petrogrado, Odessa e Kiev. Contudo, o Império Russo já estava muito atrasado em relação aos países da Europa Ocidental. O desenvolvimento capitalista deveu-se ao início da exportação de petróleo, à construção de caminhos de ferro e ao desenvolvimento da indústria siderúrgica. Em meados do século XIX e inícios do século XX, instalou-se no país um terror revolucionário, ações levadas a cabo por movimentos políticos de esquerda com um objetivo: de provocar uma revolução social. Durante a industrialização, com a entrada de capitais estrangeiros, o Império Russo também recebeu do exterior novas correntes políticas, entre as quais a corrente inspirada no marxismo, que deu origem ao Partido Operário Social Democrata Russo. Devido a divergências em 1903, o POSDR dividiu-se em dois grupos. Por um lado, os mencheviques, liderados por Martov, defendiam que os trabalhadores podiam conquistar o poder através da prática das atividades políticas e também acreditavam que era preciso esperar pelo desenvolvimento capitalista do Império Russo e o desabrochar das suas condições. Por outro lado, os bolcheviques, liderados por Lenin, defendiam que os trabalhadores somente chegariam ao poder pela luta revolucionária, defendendo a formação de uma ditadura do proletariado. Este seria o grupo responsável pela revolução. A Revolução Russa de 1905, pelo contexto em que ocorreu e pelas suas repercussões, nomeadamente no impulso dado à luta das classes mais desfavorecidas, teve uma enorme influência na evolução do processo revolucionário que marcou o século XX. Trata-se da primeira grande revolução popular da época imperialista, em que a classe operária interveio com força autónoma e com reivindicações e formas de luta próprias, que a tornaram um acontecimento de grande significado mundial. A revolução teve início a 22 de janeiro de 1905, com o Domingo Sangrento, nome pelo qual ficou conhecido o massacre de operários perpetrado pelas tropas czaristas. E no Domingo Sangrento, quando milhares de operários se dirigiram pacificamente para o Palácio de Inverno para implorar ao czar uma vida melhor e mais liberdade, as tropas czaristas dispararam sobre os operários, causando milhares de mortos e feridos.
Suspeita-se que o massacre foi realizado a mando do czar Nicolau II. No entanto, especula-se que o czar não estava no palácio no dia em questão. 12 anos mais tarde, a classe operária dirigiu-se novamente ao Palácio de Inverno, mas desta vez já não era para implorar por uma vida melhor, mas para derrubar o poder vigente, criando a possibilidade de construir pelas suas próprias mãos uma vida mais digna e mais livre. Numa das greves em Petrogrado, Nicolau II toma a última das suas muitas decisões desastrosas. Ordena aos militares que abrissem fogo sobre a multidão. Parte dos soldados apoiaram a revolta. A violência e a confusão nas ruas tornaram-se incontroláveis. A 15 de março de 1917, um conjunto de forças políticas de oposição destronaram o czar Nicolau II, dando início à Revolução Russa. Mais tarde, o czar, esposa e filhos foram executados simultaneamente. A primeira fase da Revolução, que ficou conhecida como Revolução Branca, ocorreu de março a novembro de 1917. A 23 de fevereiro, uma série de reuniões e passeatas aconteceram em Petrogrado. Nos dias que se seguiram, a agitação continuou a aumentar, recebendo a adesão das tropas que se recusavam a atacar os manifestantes. A 27 de fevereiro, uma multidão de soldados e trabalhadores com trapos vermelhos invadiu o palácio de Tauride. Temendo uma repetição do Domingo Sangrento, o grão-duque Mikhail ordenou que as tropas leais baseadas no Palácio de Inverno não se opusessem à insurreição e se retirassem. A 2 de março, cercado por amotinados, Nicolau II assinou a sua abdicação. Após a destituição do czar, instalou-se o governo provisório comandado pelo príncipe Georgi Lvov. Concomitantemente, o soviete Petrogrado reivindica a legitimidade de governar e, a 1 de março, o soviete exigia a subserviência do exército. O soviete pretendia distribuir terras pelos camponeses, formar um exército disciplinado onde os oficiais eram eleitos democraticamente e o fim da guerra. Com a ajuda da Alemanha, Lenin regressa à Rússia em abril, pregando a formação de uma república dos sovietes, bem como a nacionalização dos bancos e das propriedades privadas. Entretanto, o processo de desintegração do Estado russo continuava, pois a comida era escassa, a inflação situava-se na ordem dos 1000%, as tropas desertavam e as propriedades da nobreza latifundiária eram saqueadas e queimadas. Nas cidades, conselhos operários foram criados na maioria das empresas e fábricas, mas a Rússia ainda continuava em guerra. A segunda fase da Revolução, que ficou conhecida como a Revolução Vermelha, teve início em novembro de 1917 e tinha como exigências a saída da guerra, o fim da carestia e a reforma agrária. A quando do regresso do exílio na Suíça, na sua passagem pela Alemanha, Lenin negociou com o governo alemão um empréstimo de 40 milhões de Goldmarks para financiar a sua revolta. A intervenção de Alexandre dos Parvos foi crucial para essa negociação. Em teses de abril, Lenin expressava o desejo de tirar a Rússia da Grande Guerra, o que era vital para os alemães. Ao financiar os bolcheviques, os alemães pretendiam derrubar o governo provisório, forçando a Rússia a retirar-se da Grande Guerra, encerrando desta forma as atividades na frente oriental e permitindo concentrar todas as suas forças na frente ocidental.
liderados por Lenin, Zinoviev e Radek, com a ajuda de elementos anarquistas e socialistas revolucionários, cercaram a capital, onde estava sediado o governo provisório e o soviético Petrogrado. Muitos foram presos, mas Kerensky conseguiu fugir. No mesmo dia, durante a tarde, o soviético Petrogrado delegou o poder governamental ao Conselho dos Comissários do Povo e dissolveu a antiga Assembleia Constituinte. O Comitê Executivo do soviético Petrogrado rejeitou as decisões dessa Assembleia e convocou os sovietes e o exército a defender a revolução contra o golpe bolchevique. Entretanto, os bolcheviques controlavam a maior parte das províncias de etnia russa. O mesmo não se sucedeu com outras regiões, tais como a Finlândia, a Polónia e a Ucrânia. A 3 de novembro foi publicado um esboço do decreto sobre o controle operário, que instituía a autogestão em todas as empresas com 5 ou mais empregados. Esta decisão permitiu acelerar o controle de todas as esferas da economia por parte dos conselhos operários e provocou um caos generalizado, acentuando a fuga dos proprietários para o exterior. Este decreto levou a que a classe trabalhadora apoiasse o recém-criado e ainda fraco regime bolchevique. Durante os meses que se seguiram, o governo bolchevique procurou submeter os vários conselhos operários ao controle estatal, por meio da criação de um Conselho Pan-Russo de Gestão Operária. Era consensual entre todos os partidos políticos russos de que seria necessária a criação de uma Assembleia Constituinte e que apenas esta teria autoridade para decidir sobre a forma do governo que surgiria após o fim do absolutismo. A 12 de novembro de 1917 ocorreram as eleições para a Assembleia, conforme definido pelo governo provisório, e, à exceção do Partido Constitucional Democrata, todos os outros puderam participar livremente. Os socialistas revolucionários receberam o dobro dos votos dos bolcheviques. A 26 de dezembro, Lenin publicou as suas teses sobre a Assembleia Constituinte, onde defendia os sovietes como uma forma de democracia superior à Assembleia Constituinte. Até mesmo os membros do Partido Bolchevique compreenderam que se antecipava o fim da Assembleia Constituinte, sendo que a maioria se opôs. Contudo, o Comitê Central do Partido ordenou-lhes que acatassem a decisão de Lenin. A 5 de janeiro de 1918, uma grande manifestação pacífica a favor da Assembleia Constituinte foi dissolvida a tiros por tropas leais ao governo bolchevique. A Assembleia Constituinte foi dissolvida na madrugada do dia seguinte. Pouco a pouco, tornou-se claro que os bolcheviques pretendiam criar uma ditadura para si, inclusive contra os partidos socialistas revolucionários. Isto levou os outros partidos a atuarem na ilegalidade, sendo que alguns deles passariam à clandestinidade, oferecendo resistência armada ao governo. Durante este período, o governo bolchevique tomou uma série de medidas de impacto, tais como o pedido da paz imediata, a apreensão de propriedades privadas, a declaração do direito nacional dos povos e a estatização da economia. Após a Revolução Vermelha, a instabilidade continuou na Rússia. Após outubro, Lenin procurou conquistar a simpatia popular, tentando satisfazer as reivindicações mais prioritárias, como a paz com a abertura de negociações imediatas com a Alemanha, a expropriação de terras e a sua entrega aos camponeses, a igualdade de direitos das nacionalidades e a convocação de eleições para a Assembleia Constituinte. As eleições foram marcadas para fins de novembro e, surpreendentemente, os bolcheviques de Lenin obtiveram apenas 25% dos votos, perdendo claramente para os socialistas revolucionários,
que obtiveram 58% dos votos. Estes resultados constituíam uma ameaça para a Revolução Socialista e, por isso, num golpe palaciano, os bolcheviques decretam a dissolução da Assembleia, transferindo o poder legislativo para o Congresso dos Sovietes de Petrogrado. É criado de imediato um Conselho dos Comissários do Povo e Lenin torna-se presidente do governo. A Rússia torna-se uma república soviética, mas não uma república parlamentar. O poder revolucionário estende-se a outros territórios russos e é posta em prática a socialização do país. Foi abolida toda a propriedade privada com expropriação de terras, minas, fábricas e bancos, ou seja, todos os meios de produção de riqueza foram nacionalizados. A antiga aristocracia, apoiada pela burguesia, entra num processo contra-revolucionário, contando com o auxílio internacional de países como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e o Japão, que temiam o alastramento da revolução. Deu-se assim início a uma guerra civil que rapidamente se estendeu por todo o território, opondo o Exército Branco ao Exército Vermelho. Nesta fase, perante a delicadeza da situação, Lenin aprova medidas políticas de rigor a que deu o nome de comunismo de guerra. Proíbe os partidos políticos e reprime os inimigos da revolução através de uma polícia política, a Tcheca, que futuramente tornar-se-ia na KGB. Para resolver a guerra interna, os comunistas abandonam oficialmente o conflito mundial, assinando uma paz desvantajosa com a Alemanha. Estas medidas permitiram a recuperação de posições e o fortalecimento das forças comunistas que, habilmente dirigidas por Trotsky, derrotaram o Exército Branco em toda a linha. A Guerra Civil terminou com a rendição total dos contra-revolucionários em 1920. 2 anos depois, a Rússia mudava oficialmente de nome, passando a denominar-se União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como URSS. Com o fim da Guerra Civil, a Rússia encontrava-se completamente arrasada e com graves problemas na produção agrícola e industrial. Visando promover a reconstrução do país, Lenin criou a Comissão Estatal da Planificação Económica. Pouco tempo depois foi criado um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como Nova Política Económica, mais conhecida como NEP. Entre as medidas tomadas pela NEP destacam-se a liberdade do comércio interno, a liberdade de salário aos trabalhadores e a autorização para o funcionamento de empresas particulares e permissão de entrada de capital estrangeiro para a reconstrução do país. No entanto, o Estado russo continuou a exercer o controle sobre os setores considerados vitais para a economia, como o comércio exterior, o sistema bancário e as grandes indústrias de base. Em dezembro de 1922, foi organizado um Congresso Geral de todos os sovietes, do qual resultou a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, finalmente, em 1923, chegava ao fim a Revolução Soviética. Estamos aqui com o rabo do Miguel. Olá a todos, este trabalho foi realizado por mim, como a colega. Miguel!
Lá que estás a tu. Vai-te, vai. Vai finalizar para mim e para o meu colega. Miguel, estás a falhar, Miguel. Que é isso? Apresentar! Miguel! Apresenta-te no vídeo! Tem que ser a Laço Victor só. Peraí. Tem que ser a Laço Victor só. Sim. Peraí, calma. Isto não vai ser o Victor, só. 1, 2, 3. Meu, pois tu pagaste. Olá, sou o Victor. 1, 2, 3. Olá, sou o Victor. Meu, sério. Não dá para... Não, não faz agora. Victor. Não. Posso? Podes. A 15 de março de 1917, um conjunto de forças políticas da oposição dos... Caga! Diz... Não há, meu. Não há. Está a gravar, Vitor. Opa, vai. Opa. Durante este período, o governo bolchevique tomou uma série de medidas de impacto, tais como Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como URSS. de Free Fire. Opa. Pouco tempo depois, foi criado um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como Nova Política. Espera aí, não posso pedir contigo. Pouco tempo depois, foi criado um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como Nova Política. O que foi isso? Ficaram. Não há. Take, another take. Pouco tempo depois, foi criado um conjunto de... Foda-se, meu. O que é que foi eu estar aqui? Vai, Miguel! Pouco... Oh, meu. Até mesmo os melhores. Até mesmo os membros do Partido Bolchevique compreenderam que se antecipava. Até mesmo os membros do Partido Bolchevique compreenderam que se antecipava o fim da Assembleia Constituinte, sendo que a maioria se opôs. Contudo, o Comitê Central do Partido ordenou-lhes que atacassem as ordens. Ataca aí, meu, anda. 3, 2, 1 e... Não há. Pouco tempo depois... Meu, porra. Para! Pouco tempo depois, foi criado um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como Nova Política Económica. Pouco tempo depois, foi criado um conjunto... Porra, agora fiquei normal, meu. Foge de mim ainda. Pouco tempo depois... Oi, Pouco tempo depois, foi criado um conjunto de medidas... Diga! meu. Pouco tempo depois... Anda lá, eu agora consigo, anda lá. Bora! Pouco tempo depois, foi criado um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como Nova Política Económica, mais conhecida como NEP. Entre as medidas tomadas pela NEP, destacam-se... Não estás a gravar? Não estás a gravar?